tema dessa mensagem que o Senhor me deu chama o escândalo da graça. E o Senhor tem dado essa palavra, que a graça, para muitos, vai ser escândalo. Porque o Senhor está vindo sobre nosso ministério, sobre esse ministério, sobre as nossas vidas, com uma nova visão, né? E essa visão de uma graça muito mais real do que a gente conseguia imaginar antes. Uma graça que tem que reinar sobre as nossas vidas. Nós começamos a falar na nossa escola bíblica sobre graça. Foi só metade do primeiro ponto e foi tremendo. Quem estava aqui pode dizer amém, concordando? Foi tremendo. Venha, querido, para você entender a graça de Deus. Entender porque nós estamos debaixo da graça e não mais da lei. Não falte. Venha. Foi maravilhoso. Você precisa ter essa dimensão do que a palavra de Deus está tão cheia, tão rica da graça do Senhor. O meu desejo era pregar a mesma mensagem que eu preguei semana passada, mas o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra eu já preguei uma outra vez, e falei, Senhor, vai ser de novo o mesmo texto? Ele falou, vai ser uma outra mensagem, e eu creio que vai ser para a glória do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 8. Faça o favor, me acompanhe lá. Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Nós vamos ler alguns textos. Diz assim, nós vamos ler verso 1 até o verso número 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Se Jesus negasse e dissesse para não apedrejá-lo, eles acusariam Jesus de estar indo contra a lei de Moisés. E se Jesus mandasse apedrejá-la, estaria contra os seus ensinamentos de amor e perdão. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa primeira parte da mensagem, falar com os irmãos sobre o processo da graça, como ela chega na sua vida e como ela se manifesta. Em primeiro lugar, o primeiro ato do processo da graça é a noção do pecado. E por isso a lei ela tem sua importância. Quando a gente fala de lei, a primeira lei que você possa imaginar são os 10 mandamentos mesmo. Aquela lei que quando Moisés subiu lá no topo do monte, ele desceu com 2 tábuas e nela continha os 10 mandamentos. Os primeiros 4 falavam do relacionamento do homem com Deus, não ter outros ídolos, não tornar o nome de Deus em vão, ter somente o Senhor como único Senhor. O 5º mandamento falava honrar pai e mãe, e os outros 5 mandamentos falavam sobre relacionamento com o próximo, fora da família. Não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho e nem cobiçar. Eram os 10 mandamentos. Dali surgiu então depois os mandamentos que Deus deu, as leis morais, as leis cerimoniais, as leis de justiça para a nação, onde Deus estabeleceu regras para a nação, para que a nação pudesse viver um governo chamado teocrático, ou seja, com o governo e a direção do Senhor. Qual que era o problema da lei?
A palavra de Deus diz que a lei ela era santa, justa e boa. Mas ela não tinha capacidade de tornar ninguém santo, nem justo e nem bom. Você que não veio na escola bíblica, não ouviu, e eu repito para você, só existe um que é santo. Qual é o nome dele? Jesus. Só existe um que é justo e que justifica você. Jesus. E só existe um que é bom. E uma vez um mestre da lei chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, alguém da multidão, perdão, o que farei para herdar a vida eterna? Ele falou: por que me chamas de bom? Bom só tem um. Embora a lei fosse santa, justa e boa, ela não falava de você. Ela falava daquele que é santo, justo e bom. A lei sempre apontou para Jesus. Jesus, quando ele veio, ele falou: eu vim para cumprir a lei. Ou seja, eu vim para fazer com que a lei chegasse naquilo que ela apontava, que era o sacrifício perfeito por nós, por mim e por você. Por isso ele falou: não estou revogando a lei, eu estou cumprindo a lei. Porque ele é o único capaz de cumprir a lei. Nós não temos essa capacidade. A palavra de Deus diz que quem tropeça em apenas um único mandamento da lei é culpado de tropeçar em todos. Está lá em Tiago, capítulo 2, se não me engano. Então, meu querido, nós não temos capacidade de obedecer a lei. E a primeira, mas qual é a importância da lei então, pastor? Por que Jesus, por que Deus deu a lei? Escuta, presta atenção. Paulo diz que não saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse. Sabe qual é a importância da lei? Ela expõe a nossa necessidade de um Salvador. A lei é como um espelho que mostra que você não tem capacidade de se submeter ao padrão de Deus, porque nós fomos encontrados mortos em delitos e pecados. E quando Adão caiu e com ele toda a humanidade, nós fomos destinados às trevas. A palavra de Deus diz que Deus nos tirou do reino das trevas. Então, qual é o favor, o peso da lei? A lei ela serve para dizer para você: você precisa de ajuda, porque você não consegue salvar. Você precisa de um Salvador. Meu querido, aquela mulher viveu na lei. E ela foi pega em flagrante adultério. E sabe o que a lei faz? Sabe o que pessoas que vivem na lei faz, como eu vivia na lei? A gente quer expor os pecadores. Aquela mulher foi envergonhada à frente de todo mundo. Eu já fiz isso. Já achei que tratar pecado dentro da igreja é trazer a pessoa para frente. Expor. E fazer ela ficar à frente de todo mundo. Então ela é humilhada e os outros são santos. É assim? Bom, era assim que os fariseus estavam se sentindo. É assim que eles estavam se sentindo. Ela, como nós vamos ler depois, lá em Lucas capítulo 7, é chamada de espécie de mulher. Uma espécie de pessoa. Quando a gente vive na lei, a gente quer então expor o pecado, a gente quer expor as pessoas, e a gente tem um zelo achando que isso é tratar pecado. Isso não é tratar pecado. Isso é matar pecador. Nós queremos ser tão zelosos como os fariseus eram. E Paulo era um homem zeloso, fariseu. E Paulo, vai ver o que ele diz nas cartas dele, ele fala: no meu zelo, eu perseguia a igreja de Cristo, e eu matava a igreja de Cristo. E sabe quem é a igreja de Cristo? O próprio Cristo. Sabe por que você tem medo de abrir o seu coração e confessar o seu pecado? Porque você tem medo de ser exposto. Se nós vivermos numa igreja onde a lei expõe e nós então pegamos pedras, então quando alguém é surpreendido em pecado, nós o colocamos na frente da igreja e dizemos: vamos agora, se humilha. Você espera que os outros que estão no banco abram seus corações. Sabe o que eles vão dizer? Eu não. Mas você vai ver que aquilo para aquela mulher e para os outros foi uma lição para que a gente não caia mais nessa. E a gente possa entender o nosso próprio coração. Primeiro processo da graça, você precisa entender a noção de pecado. Que pecado? Que você tem pecado. Qual foi a fala de Jesus? Que não tem pecado? Joga. Você não tem pecado?
Ou será que nós vamos viver dentro da igreja estabelecendo espécies de pecado? Vou repetir, quem tropeça em um só mandamento da lei é culpado de transgredir toda a lei. Você transgride a lei? Você já cobiçou o carro de alguém? A mulher? A vida de alguém? Bom, você é culpado de toda a lei. Até aquela que fala de adultério. Até aquela que fala de imoralidade. Você é igualzinho àquela pessoa. Foi isso que aqueles homens entenderam. Então Jesus, a primeira coisa que ele fez foi colocar todo mundo no mesmo patamar. E eles foram soltando as pedras, porque o Senhor expôs diante deles o pecado deles. E eles viram que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. Nós precisamos entender que todos nós somos carentes da graça de Deus. Amém? Não se acha melhor do que ninguém. Nunca faça isso. Porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. O pecado fez isso em todos. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Você estuda Romanos, sabe qual é o primeiro passo de Paulo no Evangelho de Romanos? Gosto de chamar de Evangelho, porque fala do Evangelho. É um tratado sobre o Evangelho. Sabe o que fala ali no Evangelho de Romanos? Primeiro ato de Paulo? Igualar todo mundo em pecado. Gentios e judeus. E ele chega no clímax desse momento, dizendo, pois todos pecaram. Amém, igreja? Mas a graça ela tem um processo. Então, depois do reconhecimento do pecado, eles expõem aquela mulher e Jesus fala, vocês são tão pecadores quanto ela, e quem não for pode jogar. E eles então reconhecem o pecado deles. Vem a bênção da não condenação. Isso é muito interessante. A bênção da não condenação é um processo maravilhoso da graça de Deus. É quando Deus não te condena, ainda que você não peça perdão. Talvez seja novo para você. Você quer que a pessoa peça perdão para você perdoá-la. Então ela fez alguma coisa para receber o perdão. Você exigiu alguma coisa dela para ela receber perdão. Você cobrou dela uma postura de arrependimento para você dar o seu perdão. Então você não ministrou graça. Você ministrou lei. Ela teve que oferecer o sacrifício da humilhação para depois você liberar algo. Não foi assim com Jesus. Jesus chegou para aquela mulher e falou, mulher, perdão, ela estava em pé, né? Mulher, cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Não, eles não tinham condições de fazer isso. Então ele fala, nem eu tampouco. Mas ele tinha condições, mas eu não. É a bênção da não condenação. Eu ainda quero trazer para os irmãos sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, os 5 sacrifícios que estão lá em Levítico. Havia sacrifícios pelo pecado e culpa. E havia um sacrifício que chamava holocausto. E havia outro que eram ofertas pacíficas e de paz. Mas dessas 5 ofertas, a oferta pela culpa e pelo pecado eram as 2 últimas. A primeira oferta que acontecia ali era o holocausto. Eu quero começar falando sobre a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, quando você traria o animal por causa do seu pecado, você colocava a mão sobre o animal e você transferia para o animal a sua culpa e o animal era imediatamente morto. Simbolizava que ele recebeu todo o seu pecado e você não tinha mais. Só que os sacrifícios não começavam por esse. Começava pelo holocausto. Sabe o que era? Era muito parecido. Você trazia o cordeiro sem mancha, sem defeito, puro, e você colocava a mão sobre ele. Mas você não estava transferindo naquele sacrifício do holocausto o seu pecado para ele. O sacrifício do holocausto significava que a justiça do animal estava caindo sobre você. Antes de Jesus dizer, está consumado, ele disse, perdoa, porque não sabem o que fazem. E qual foi o perdão que alguém ali pediu? Sabe o que eu cheguei a aprender na minha época de lei, por pastores? Que Deus só nos perdoava quando nós pedimos perdão. Sabe o que eu ouvi dizer? Bom, eu só tenho que perdoar alguém quando alguém me pede perdão.
E a Bíblia diz em Lucas 6 que eu tenho que perdoar meu próximo. Jesus na cruz perdoou todo mundo e ninguém ficou lá. Messias, perdoa-nos. Pelo contrário, eles cuspiam em Jesus, zombavam de Jesus, humilhavam Jesus, estavam torturando Jesus e ele foi como o holocausto. Antes de ser uma oferta pelo pecado, ele transferiu graça e inocência a eles lá da cruz. Amém, igreja? Amém. Você é perdoado antes de pedir perdão. É a graça de Deus sobre a sua vida. Você peca, o inimigo quer dizer assim, você é condenado, olha o que você fez. Mas Jesus te diz, você não tem condenação nenhuma, porque está lá em Romanos, já não há condenação. Para quem? Para aqueles que estão em... O inimigo te afronta, te acusa, te oprime. Pessoas fazem isso com você. Cônjuges apontam seu erro, seus filhos, seu marido. O mundo. Sabe o que você vai dizer? Eu sou lavado e redimido pelo sangue do Senhor. E não tem condenação nenhuma sobre a minha vida. Não tem. Cristo transfere para você a justiça dele. Antes mesmo de você pedir perdão. Já te enxerga lavado e redimido. Antes mesmo que você derrame uma lágrima de arrependimento. Essa é a graça. E aquela mulher não falou nada. A única coisa que ela falou, não tem ninguém. Ele não falou assim, bom, e agora? O que você me diz do que você fez? Hã? Bonito, hein? Você é casada? E ele é casado? Que papelão, hein, moço? Sabe o que ele faz? Transmite graça para ela. Vai embora. Fala um A para ela. Pode ir. Eu não vou te condenar. Aquilo tocou aquela mulher. Ele podia. Ele era santo, justo e bom. E essa é a lei de Cristo, não mais a lei do Antigo Testamento. Eu vi uma mensagem de um pastor que foi para Israel. E ele visitou o local onde antigamente ficava o templo. E ele percebeu que ali onde deveria ser o templo, o pátio, o chão não é de terra, o chão é de pedra. E ali ele lembrou pelo Espírito Santo que Jesus agachou no pátio do templo quando levaram aquela mulher. E era feito de pedra, não de terra. E diz que Jesus estava escrevendo na pedra com o dedo. Você já escreveu com o dedo na pedra? Você sabe qual foi a primeira pedra que foi escrita com o dedo de Deus? Foi a da lei. E a lei mandava matar. Jesus agora escreveu uma nova lei, com o seu dedo, uma nova pedra, escrito graça, não vai matar mais ninguém. Eu dou minha graça para essa pessoa. Ela pode ir, não deve mais nada para ninguém. É assim que Deus te vê. Ele já escreveu sobre você no chão. Graça, amor, perdão para a tua vida. Antes que você diga um A, Ele perdoa você. Então você começa a perceber que não tem condenação sobre a sua vida. Então chega o momento da declaração da libertação. Como eu disse aqui no período de louvor, eu vou repetir enquanto eu ministrava. Quando Jesus fala, acontece. Você diga amém agora. Quando Jesus fala, acontece. Ele ficou em pé naquele barco e ele repreendeu o mar e o vento. E aconteceu. O vento parou e o mar parou. Houve silêncio e houve bonança. Ele mandou tirar uma pedra, tirar a pedra. Ele olhou para aquele morto de 4 dias, para aquela cova profunda. Foi quando ele olhou para a tua vida. Você estava morto nos seus pecados e delitos. Ele olhou para você. E ele disse para aquele morto, Lázaro, vem para fora. E o morto veio para fora. Ele chamou você pelo nome. Você veio. Você não veio porque você é bom. Você não veio porque você, entendeu as coisas de Deus. Ele escolheu você e tirou você do reino das trevas, daquela cova de podridão que você e eu vivíamos. É graça, gente. Sabe o que ele disse para aquela mulher? Vá e não peques mais. Não é dica. Não é, presta atenção, hein? Não peques mais. Não é isso. Você entendeu? Mar, fica quieto. Mar ficou quieto. Lázaro veio para fora. Lázaro veio para fora. Mulher, não peques mais. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela, igreja? Ela não pecou mais. Você pode dizer amém? Você não precisa achar que você tem que fazer força. Eu não posso mais pecar. Eu não posso. Você não tem capacidade.
Você se precisa usufruir da liberação do poder de Deus sobre a tua vida. E dizer, ele já disse que eu sou santo. Então eu preciso ser santo. Porque ele já falou que eu sou, então você. Eu sou santo em nome de Jesus. Mas o diabo vai dizer assim para você, mas olha para os seus pecados. O Senhor não me vê conforme eles. Eu sou santo em Cristo Jesus. E ele vai operar em mim a sua santidade. E ele, pelo seu poder, vai me fazer ser o que ele falou para eu ser. Eu não sei como o mar parou, mas ele parou. Eu não sei como aquele morto voltou à vida, mas ele voltou à vida. Eu não sei o que aquela mulher, o que Deus fez na vida dela, mas ele fez. E ela foi transformada. Nós vamos ver sobre isso. Meu querido, o processo da graça diz, vai, não peques mais. Ele diz isso para você. Você está lutando contra o pecado? Deve estar, né? E deve estar perdendo. E deve estar perdendo. Porque antes de você lutar contra o pecado, você não tem capacidade de vencer o pecado. Porque Cristo já venceu o pecado. Quem vence o pecado é Jesus. Amém? Como eu posso vencer o pecado? Com Cristo. Então não é, meu querido, tentando pelas suas forças, você não consegue. Colocando senha no computador, você não consegue. Tentando fazer isso aqui, você não consegue. Você precisa se alinhar à graça de Deus. Se chegar a Jesus que santifica você. É assim que a gente vai ser transformado. Vivendo a graça, e a graça é o próprio Jesus. E ele vai, meu querido, transformar a sua vida. Você vai ser santo porque ele disse para você ser santo. E você vai dizer, eu vou ser santo, porque ele falou que eu vou ser santo. Então eu declaro, eu tomo posse da minha santidade no nome de Jesus e no sangue do Cordeiro. E os céus trabalham a seu favor. E o Espírito Santo opera dentro de você. Você não está sozinho nessa. A força e o poder nos foi dado pelo Espírito Santo. Mas recebereis o quê? Poder. É pelo poder do Espírito Santo que nós somos o que ele já declarou que nós vamos ser. E já somos nele, em Cristo Jesus. Meu querido, eu quero fazer um parênteses aqui explicativo nessa mensagem. Há teólogos que não acreditam que essa mulher é a mesma mulher que chorou aos pés de Jesus na casa do fariseu chamado Simão. E há teólogos que não acreditam que é a mesma mulher que preparou o corpo de Jesus. Bom, eu vou dizer para você que essa semana, antes de estudar os que teólogos diziam, o Senhor disse que é a mesma mulher, que ele transformou. E eu louvo a Deus porque tem os teólogos da graça e os teólogos da lei. Porque quando você perceber que todas elas são a mesma mulher, você vai ver o que a graça continua fazendo na vida de alguém. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 até o verso de número 50. Diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Começou e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Bom, naquela época a mesa ela era baixinha. Não era aquela mesa como a gente senta hoje de cadeira. Então eles tinham que sentar ao chão sobre as almofadas. Então eles colocavam os pés para trás e se inclinavam sobre a mesa e os pés ficavam para trás. Então a pessoa ficava com uma mão apoiando e com a outra mão ela comia. Continuando. Verso 38 diz, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, uma espécie de mulher. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar.
Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Era costume lavar os pés antes de sentar à mesa. E essa é uma responsabilidade do anfitrião da casa. Verso 45. Você não me saudou com um beijo, como era de costume, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vai em paz. Nós continuamos a ver nesta cena de quando esta mulher, que foi perdoada por Jesus ali no pátio do templo, agora ela vai atrás de Cristo. E o processo da graça continua. O que nós aprendemos é que uma vez, meu querido, que nós reconhecemos o nosso erro, o Senhor nos dá a bênção da não condenação, mesmo a gente merecendo. E depois Ele capacita a gente a viver o que Ele quer, a declaração da libertação. Isso toca em nós, isso mexe conosco. Então eu vejo, meu querido, que um dos passos da graça é quebrar o nosso coração, é nos constranger, é nos amassar, é fazer com que nós sejamos tocados profundamente por essa graça que, mesmo a gente não merecendo ser tão amado, nós somos. E mesmo merecendo condenação, somos abençoados. Isso quebra aquela mulher. Então ela se derrama aos pés de Jesus. Quando você chega então, meu querido, ali, sabe o que Jesus disse para ela? A declaração da remissão dos pecados. Ele já tinha transferido a sua bênção para ela. Agora, ele vai dizer que os pecados dela não existem mais. Ele tomou os pecados dela. Lembra do sacrifício pelo pecado? Primeiro, o cordeiro transfere a inocência. E agora, no penúltimo sacrifício dos 5, o animal vem, o ofertante coloca a mão em cima e transfere os pecados. Jesus foi até aquela mulher, levaram ela até ele, e ele foi na frente dela e transmitiu a não condenação. Agora ela vai até ele. Ela vai até Jesus. E na conversa com o fariseu, ele vira para ela e fala assim: você não tem mais pecado. Amém? Primeiro transferiu inocência. Agora ele tira o pecado dela. E ele diz para ela no verso 48: seus pecados estão perdoados. Sabe o que ele disse? Você não tem mais pecado. Primeiro Deus vestiu Adão com a roupa do cordeiro. E depois ele veio como o próprio cordeiro para tirar o pecado do mundo. Jesus na cruz diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Transfere a sua graça. E sabe o que ele diz depois? Está pago. Tomou os pecados sobre si. E ele virou para ela e falou assim: você não tem mais. Eu perdoo você. Não tem mais condenação sobre a tua vida. Não tem mais, eu não vejo mais pecado na sua vida. Não porque você não erra, mas porque você foi alcançada com a graça. E depois da declaração da remissão dos pecados, vem a declaração da salvação somente pela fé. E olha o que ele diz para ela. Ele fala: os pecados são perdoados. E quando as pessoas começam a falar: quem é esse que até perdoa pecados? Ele diz assim: mulher, a sua fé fez o quê? A salvou. Vá para dentro da minha paz. Quem estava aqui semana passada viu quando eu preguei lá em Ezequiel que depois do sacrifício pelo pecado e o holocausto só resta sacrifício de comunhão e paz. Sabe o que ele falou para ela? Mulher, tua fé te salvou. Declaração, meu querido, de que a salvação é só pela fé em Cristo Jesus. Só fé. Não são os seus atos de justiça. É porque você crê no justo
que você é feito filho de Deus. E você então passa pelo véu que foi rasgado e entra na paz de Deus. Vá para a paz. Desfrute da paz. O inimigo tem tentado tirar a tua paz, não tem? Ele acusa você. Você fica doente e você tem medo de ser condenação de Deus, não tem? É o diabo te acusando. Os seus negócios vão maus e o diabo já começa a querer dizer que Deus está te punindo, não está? Sua vida financeira fica ruim e você, o inimigo, fica assim, é porque você é um pecador, você é uma pecadora, uma pecadora, um pecador, e Jesus está dizendo para você nessa noite, pode parar com isso. Eu não vejo mais pecado em você. Então por que isso está acontecendo, Senhor? Por que desse jeito? Porque eu estou te atraindo. Eu estou te trazendo para perto. Eu vou revelar o meu poder na sua vida. Mas você só vê lei. Para de ver lei e começa a me enxergar na sua vida. Para de tentar resolver as coisas com a sua força e corre para mim, porque eu sou a resposta de todas as circunstâncias da sua vida. Você está tentando pela força da lei. Você não consegue. Vem para a graça. Vem para a minha paz. Vem para mim e eu transformo tudo em você. Vem. No Antigo Testamento, enquanto lá no Santo dos Santos era paz, fora os sacerdotes trabalhavam, os levitas. Deus transformou isso. Deus fez de você o Santo dos Santos. Amém? E agora Ele trabalha por você. Vem para a paz. Vem para a minha paz. Chega de acusação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E para terminar o processo da graça, não a mensagem. Lucas capítulo 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades, verso 1, e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Eu quero falar, meu querido, da última instância da graça, do processo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Muita atenção. É novo para a gente isso daqui. Pela graça, e uma pontinha de infelizmente, mas louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Pegaram Jesus, mostraram para você e você recebeu, amém? Mas depois disseram para você que não era mais, a graça acabou ali. Agora se vira, negão. Agora vai lá, estuda a Bíblia. Ajoelha no milho. Vai! E você não consegue. Porque você tem que continuar na graça. Crê na graça. E agora vem algo, meu querido. Nós estamos filmando, o Senhor deu ordem de voltar a filmar. Eu vou dizer algo que aconteceu na minha vida. Eu tentei pelo meu próprio esforço, eu não conseguia. Aí o Senhor veio e trouxe para nós, há 2 anos atrás, um livro, que eu recomendo que você leia, o Campo de Batalha, os 3 campos de batalha. E o primeiro deles falava da mente, falava que o diabo tinha lugar na mente de crente, sim. E a gente ficou, porque nós aprendemos que depois que a gente aceita Jesus, o diabo não faz mais nada, blindados. Bom, quando você aceita Jesus, você está na graça de Deus. E onde tem luz não habita o quê? Mas só que eles jogam a lei. E a lei faz sombra, então toda vez que você vai para a lei, pela lei você vive. Então, ao invés de você ir para a graça e usufruir da luz, a lei vem sobre você, gera sombra e o inimigo entra nas trevas. Durante toda a vida você viveu em trevas. O inimigo montou fortalezas na nossa mente. Locais para ele habitar, medos, traumas, manias, costumes, filosofias. Então você vem para a graça, mas a graça tem um processo que é chamado de cura e libertação. Aquela mulher foi, ela usufruiu, ela recebeu remissão dos pecados, ela foi para a paz, e quando ela foi para a luz de Cristo, as trevas tiveram que sair. 7 demônios saíram dela. 7 demônios. Eu digo para você, se você não tem vivido na graça, é bem possível que haja ação do inimigo na tua vida, na tua mente.
Porque quando a graça vem, começa a tirar tudo do trono. Quando você começa a sentir medo, a graça te dá coragem. Quando você começa a sentir culpa, a graça te dá isenção, te dá libertação. Quando você começa a sentir dor, a graça te traz alívio. A graça, ela vem porque ela é tudo que você precisa. A minha graça te basta. Quando eu disse para Paulo, minha graça te basta, ele não estava dizendo para ele, viu, viva nisso daí, porque é isso que eu tenho para você. Ele está dizendo, não, a minha graça cobre tudo na sua vida. Opere pela graça, Paulo. Ministre graça, Paulo. O que Deus está dizendo para você, querido, é que talvez esse processo ainda não tenha ocorrido na tua vida. Daí então, tantas coisas que você vive não consegue se libertar. O inimigo não quer que você acredite que ele atua na sua vida. Eu? Na minha vida? Tem mais coisas nesse processo que ainda não tenho liberdade para falar para vocês. Mas você vai viver. E quando você viver, presta atenção no que eu vou dizer. Você vai achar que você está maluco. Porque o sobrenatural é mais real do que você consegue imaginar. E demônios são seres pessoais. Mas Deus tem que libertar você. Eu quero testemunhar da vida do irmão Ledes. E eu falo para a glória do Senhor, porque não pode ter glória nenhuma para ele, nenhuma para mim, ninguém para ninguém. Amém? Toda a glória ao Senhor Jesus. Deus um dia deu uma visão para o ministério dele. Um campo de cebolas. E Deus mandava ele arrancar aquelas cebolas. E saía fogo. Ministério de cura e libertação. Vir na tua vida. E arrancar tudo aquilo. Não sei se você sabe, mas cebola fede, não fede? Arde os olhos, não arde? Tudo aquilo que está fazendo você chorar e traz fedor na tua vida, o Senhor tem que libertar você. Como faz isso, pastor? Você toma posse da palavra de Deus e do poder de Deus que levanta no seio da igreja. Aí sabe o que o diabo faz? Ele é muito esperto. Eu quero destronar, eu quero tirar o tapetinho dele, puxar o tapete dele aqui essa noite. E eu quero que você me escute. Sabe o que o diabo faz quando a gente prega da graça e começa a pregar da graça? Ele coloca a gente para abusar da graça dentro da igreja. Aí as pessoas vão dizer assim, quem vive na lei, tá vendo, pastor? Ministrou graça e a pessoa agora está dizendo que a graça, por causa da graça, ela pode ver no pecado bom, essa pessoa não entendeu graça. E a partir daqui para frente você vai entender que a graça ela traz o pecador para a luz, não afasta ele para as trevas. Nós temos vivido na lei e eu não tenho visto pessoas viver vida de santidade. O Senhor começa a revelar os corações para dizer para nós, que nem dizia para os judeus, será que vocês não veem que a lei não santifica? Por isso chegou o momento que Deus diz, chega de expor pecadores nessa igreja. Nós vamos manifestar graça e amor. Porque as pessoas precisam mostrar o campo de cebola para ser arrancado e liberto. Enquanto elas se escondem nas trevas com medo da acusação, o inimigo zomba, o inimigo opera, o inimigo humilha, o inimigo suja. Mas quando na tua igreja não tiver mais acusação e condenação, elas vão abrir o peito e dizer, eu preciso de ajuda. E o poder de Deus, através da oração, do louvor e da palavra, vai arrancar da tua vida todo o trono de Satanás. Porque quando você disser, gente, eu tenho esse pecado, nós vamos aplaudir e fazer festa, porque há mais festa no céu quando o pecador se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento, como se houvessem. É festa! Elas vão perder o medo, elas vão dizer, eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu preciso disso na minha vida. Meu querido, a graça é um processo e ele não pode ser interrompido em você. Como eu faço isso, pastor? Para de achar que você consegue e corre para Jesus. Ele faz o resto em você. Ele faz o resto em você. O inimigo há muito tempo trabalha na sua vida, desde a infância. E ele vai começar a perder na sua vida em nome de Jesus. Vai começar a perder espaço. Porque onde vem a luz da graça, não pode ficar as trevas da lei e da condenação. Meus queridos, eu quero ir para a segunda parte dessa mensagem. E eu falei do processo da graça, eu quero falar com você agora das consequências da graça. E é
maravilhoso que a gente vai ouvir aqui. Primeira coisa, quando a graça de Deus se manifesta, é que o acusador tem que cair fora. Ele perde. Estava aquela mulher ali largada, todo mundo com pedra, todo mundo ali acusando, babando, mirando, pensando, acerto na testa, acerto na costela, acerto na perna para não andar e tentar fugir. Onde você vai acertar? Eu vou acertar em tal lugar e você. Ah, eu já vou na cabeça, mano. Já cai. Eu já vou, pá. E eu tenho mira boa. Tava todo mundo assim, ó. Fala. Só esperando a hora da deixa ali de babar e jogar aquela mulher. Gente, não tinha televisão naquela época. Mas já tinha jogos mortais. Já tinha ali, né? Jogos vorazes. Todo mundo ali querendo matar o outro. Aí Jesus vem com graça. Expõe o pecado e fala. Primeiro processo da graça, lembra? O acusador. Por que o acusador? Quem estava levando aquelas pessoas para matar aquela mulher é Satanás. Quem levanta acusadores no seio da igreja é Satanás. Toda vez que nós estamos com pedra para jogar nas pessoas, sabe o que nós somos? Usados pelo inimigo. Porque ele não pode fazer isso, então ele usa pessoas. E fica aqui, ó, mirando você e pá, pá, deixando você doente no chão. Ao invés de curar e te levantar para você seguir para o caminho de Deus. Primeira bênção, consequência da graça. Acabou a acusação. Em nome de Jesus, acabou a acusação na tua vida. Acabou condenação na tua vida. E eu não tenho medo de pregar isso. Porque isso vai libertar e transformar você. Porque sem acusação, meu querido, vem a segunda bênção. Sabe o que acontece? Restaura a sua autoestima. Você se vê como Deus te vê. O inimigo fica furioso. Aquela mulher, lá em Lucas, sabe o que ela fez? Ela entrou num lugar onde ela não era bem-vinda. Ela entrou com os cabelos soltos. Naquela época não se usava cabelos soltos, o cabelo era para o marido, o cabelo era algo guardado, o cabelo era algo da intimidade, era a beleza da mulher. Era cultural, mas ela entra, porque ela não se vê mais, ela não está mais presa a nada, ela só está olhando para Cristo, para a graça de Cristo. Ele me libertou, eu não sou mais como eles me dizem, e agora eu sei que eu sou tão igual aos outros. A autoestima dela foi lá em cima, porque o inimigo dizia, você é diferente, você é pior, você, olha os outros como são bons, você é ruim. Sabe o que Deus me disse quando começou a me dar essa mensagem? O Senhor me disse assim, fala para a tua igreja que mais vale 15 minutos de graça do que uma vida inteira na lei. A lei não pôde transformar a vida dela. 15 minutos na frente de Jesus, ela era outra. Ela se via como outra. Agora ela estava de cabeça erguida diante dos homens. Se humilhou diante de Cristo, mas diante dos homens ela entrou, onde ela não era bem-vinda. Ela foi lá. Ela estava restaurada na sua mente. Aquela mulher samaritana com quem Jesus conversou, tinha 5 maridos, não era bem vista na sociedade. Quando Jesus a amou, ministrou graça, e mesmo sabendo quem ela era, falou, mulher, eu sou Jesus, eu sou a água da tua vida. Ela recebeu Jesus. E sabe onde ela foi? Na cidade onde ela não era querida. Subiu no banco e falou, gente, eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Vem! Vem! Mas você vai seguir essa mulher? Eu vou. Ela está falando de um jeito. Ela só trouxe uma multidão. Enquanto você fica se vendo como o diabo diz que você é, você não faz nada para Deus. Eu não é. Eu não sou digno. Gente. Eu fui fariseu muito tempo na minha vida. Porque eu dizia que para estar aqui tinha que estar com a vida santa e não estava nada. Sabe por quê? Porque eu pecava. Eu errava. Então, se eu não podia estar aqui, quem tinha pecados chamados grotescos. Aí não, a gente tem que tirar, né? Grotesco, né? Ela foi surpreendida a adultério. Se eu soubesse que espécie de pecado ela tem. Se eu soubesse que espécie de mulher ela é. Foi o que o fariseu disse a si mesmo. Então só vai tocar quem não for daquela espécie do pior pecado. É assim que a gente faz. Só pode pregar aqui nesse púlpito quem não for da pior espécie. Só serve para Deus quem não é da pior espécie. Meu querido, mais vale 15 minutos de graça do que uma vida inteira na lei.
A graça nos capacita a, meu querido, servir ao Senhor. E aí, meu querido, eu quero falar com você que além de ter cessado o acusador e restaurou a fé dela, a visão dela de si mesma, ela estava pronta agora para produzir, meu querido, a graça produz. Guarda as duas palavras: gratidão honrosa. Gratidão é algo interno que se manifesta em atitudes de honra. Amém? A graça vai te levar a fazer isso para Deus. A graça vai gerar dentro de você um quebrantamento, aquele amor que eu falei, e vai gerar dentro de você uma gratidão. Você vai olhar para Cristo, e eu não tinha minhas reservas, mas não tem outra. Você vai ser apaixonado por Cristo, e você vai transbordar de gratidão, porque não importa a acusação de mais ninguém, você se vê como Ele é, então você quer agradar Jesus, e você vai querer fazer tudo para Jesus. E essa gratidão honrosa, ela se manifestou em primeiro lugar, meu querido, com lágrimas de contrição. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Mas não é de vergonha, é de gratidão. De coração quebrantado. Ela chorava, porque tinha transformado a vida dela. A vida inteira ela se via como uma mulher que não prestava. E ele falou para ela: você presta sim. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. A lei não faz isso. A lei não leva um amor por Deus. Leva a ter medo de Deus. Mas quando a gente é agraciado com Deus, eu fui esses dias, o Senhor mandou eu subir no quartinho para buscá-lo, e eu estava ali com o violão, e eu sei tocar poucas notas. Mas eu fiquei ali tocando e falando palavras que vinham do meu coração. Eu acho que fiquei 1h30 ali na presença do Senhor. A cena não era bonita de se ver. Você já imaginou por quê? Eu lavei aquele violão. Eu não conseguia parar de tocar porque era algo que fluía. E quanto mais eu cantava, aquilo eu era salvo, eu era perdoado, remido, justificado. Mas as lágrimas caíam, de alegria, de muita, muita, muita alegria. Meu querido, quando a gente fala de gratidão honrosa, vem lágrimas de contrição, mas vem também uma adoração humilde. Ela começou a beijar os pés de Jesus. É o lugar mais alto que você quer estar, aos pés dele. E ela estava ali, lançada aos pés de Jesus, humilhada. A lei não gera esse tipo de afeto. Em terceiro, essa gratidão honrosa se manifesta através de uma consagração total. Aquela mulher, ela chega com um vaso de alabastro, contendo perfume muito caro. Muito caro. E os evangelhos dizem que esse vaso dessa mulher custava em torno de 300 denários. Cada denário simbolizava o salário de um dia de um trabalhador braçal. Eu vou chutar para baixo. Hoje seria talvez de um freelancer, né? De um autônomo, vamos colocar assim, um trabalho braçal, os 80, 100 reais. Joguei para 50 reais. Aquela mulher ofertou a Cristo um perfume de 15 mil reais. É essa a conta? Confere comigo, 300 vezes 50 reais. Faz aí. 15 mil. Olha o que a graça faz. Você lembra lá na igreja de Atos que as pessoas vendiam os terrenos, vendiam as casas e davam para a igreja? Sabe por quê? Porque elas estavam cheias de quê? Da graça. É pouco. Eu quero dar tudo para Jesus. Mas tem mais significado essa ideia de consagração total. Essa mulher chega ali, e ela estava ali entregando a Jesus aquele vaso, despejou sobre seus pés, depois despejou sobre a sua cabeça. Eu estou juntando aqui os evangelhos. E esse vaso de alabastro contendo esse perfume, o nardo, o unguento, ele era fino, ele era leve, mais fino que o mármore. E se colocava, meu querido, ali os perfumes preciosos. Mas sabe quando que uma mulher fazia esse gesto na vida de um homem? Quando ela ia casar com ele. Quando o noivo ia pedir a noiva, era uma honra a família dar um perfume caro. E quanto mais caro, maior era a honra do noivo.
Então a noiva ungia os pés do noivo e a sua cabeça. Não foi só dar o melhor. Ela estava dizendo o que para Jesus? A partir de hoje eu sou sua. A graça nos faz se entregar plenamente para Jesus. Olha, eu sou só seu. Eu não sou mais do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Eu estou no relacionamento contigo. Eu sou sua. Eu sou seu, Jesus. Tu és o noivo, eu sou a noiva, a igreja santa, e eu faço parte. Então tudo que você tem, você coloca aos pés de Jesus. E aí, meu querido, você dá essa declaração de consagração total. E eu digo, meu querido, que as pessoas do mundo, os parentes, não conseguem entender isso. Quando você é alcançado pela graça, não é fácil para eles não terem mais primazia na tua vida. É difícil. E talvez eles fiquem contra você. Porque você vai dizer assim, a partir de hoje Jesus é tudo na minha vida. Jesus falou, não vim para juntar, vim para separar. Os inimigos do homem são os da sua própria família. Porque quando Jesus entrasse e eles falassem, a partir de hoje, ele é o meu amado. Mas e eu? Ele em primeiro lugar. Olha o que a graça faz. A graça nos leva a uma rendição total. Você entende como que o pecado começa a perder? Como que as outras coisas começam a perder? Porque Jesus se torna tudo. Você é cheio dessa gratidão honrosa que te faz chorar, se faz adorar e te leva a servir. E Jesus diz em Marcos 14, 6-9, que ela estava preparando o corpo dele para o sepultamento dele. Você vai servir Jesus com a tua vida, em nome de Jesus, declaro isso. E tudo seu não vai ser mais para a morte dele, porque ele já venceu a morte. Sabe o que vai ser a tua vida agora? Para a volta dele. Ele vai usar toda a sua vida para a volta dele. E você vai servir Jesus. Ela estava servindo Jesus. A mulher samaritana começou a servir Jesus. E diz lá em Lucas capítulo 8 que aquela mulher começou a seguir Jesus, servir Jesus. A gratidão gera isso. Mas gera também, meu querido, em quinto lugar, um grande amor. Quando o fariseu, ele olha para ela e diz assim, se Jesus fosse realmente um profeta, saberia que nele está tocando e que espécie de mulher ela é. Aí Jesus fala assim, Simão, deixa eu te contar uma história. Haviam 2 devedores para o mesmo credor, para a mesma pessoa. Um devia 500 denários, outro devia 50, 10% do que o outro devia. Os 2 não tinham como pagar. Amém? Amém? Você não tem como pagar a mentira que você conta, assim como a pessoa que adulterou, que matou, que estuprou, não tem como pagar o erro dela. Todo mundo deve e ninguém tem como pagar. Ninguém tem como pagar. Mas ambos foram perdoados, amém? Assim como Deus perdoou o teu pecado, que às vezes você considera pequeno, Ele perdoa do mesmo jeito o outro, que você considera com pecado grotesco. É o mesmo perdão, porque todo mundo é devedor. Então Jesus disse para ele, um devia 500 denários. Hoje, tratando o denário como 50 reais, 25 mil. O outro, 2.500. Você entendeu por que a gente fica entregando só o dízimo e a gente tem luta para isso? Porque a gente vive na lei. A gente acha que o nosso pecado é pequeno. Você dá só um pouquinho de Deus, um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua atenção, dá um pouquinho. Porque você acha que foi pouco que te perdoou. Você já era uma dona de casa tão boazinha, né? Você não pecava tanto. Você já era um homem íntegro, né? Trabalhava lá, né? Fazia tanta coisa boa. Você já foi um jovem que cresceu na igreja. Então Deus não teve muito que perdoar. Então o que você considera, você entrega a Deus é pouco. Porque você acha que o que Ele teve que perdoar você foi tão pouco. Só que quem foi pouco perdoado, pouco ama. Ele fala, qual dos 2 vai amar mais? Ele falou, suponho que aquele que foi mais perdoado. Ele falou, é isso aí mesmo. Ela me ama mais do que você. Ela me ama mais do que você. Não é porque ela peca mais, é porque você acha que peca menos. Ela entendeu o quanto eu a agraciei. E por isso ela está me amando mais. Você não me deu um beijo, ela não pode me beijar. Você não ungiu minha cabeça, ela não derramou o melhor sobre a minha vida. Você não lavou os meus pés, ela com as lágrimas e com o cabelo dela. Jesus era o noivo, enxugou os meus pés. Meu querido, quanto você ama Deus?
Quando você entender o quanto Ele te perdoou, mais você vai amar. E mais você vai ter, meu querido, esse desejo de servir a Jesus. E então virar a vida consagrada como discípulo de Jesus. Aquela mulher viveu uma vida inteira no adultério. Perdão, na lei. E sabe o que a lei fez dela? Uma adúltera. Interessante isso. Você vai entender o porquê. Você vai entender porquê que tudo isso aconteceu. E foi nessa hora que Deus me falou dos 15 minutos da graça. Vale mais do que a lei. A graça atrai, a lei repele. E quando eu estava estudando essa mensagem, o Senhor falou, e eu achei que tivesse acabado. E o Senhor disse assim para mim, você sabe o que significa Simão? Pesquisa. Aí fui pesquisar o que significa Simão. Sabe o que significa Simão? Aquele que ouve. Sabe quem que era Simão? O fariseu. E sabe o que o Senhor me disse? Eu amo o fariseu. Eu morri pelo fariseu. Sabe que Deus está nos prevenindo de uma guerra entre a lei e a graça dentro da igreja? Ele ama quem não entende a graça. Ele amou tanto que ele foi na casa daquele homem que não o amava, não o honrava. Não o tratava como Deus, mas ele foi na casa dele. Quantas vezes, quanto tempo eu não vivi não tratando Deus como de fato Ele era, e Ele estava na minha vida. E Jesus falou para mim, eu amo o fariseu. E disse para as pessoas na sua igreja que quando elas começarem a ter dificuldade com a graça, fala para elas o que eu disse para ele, eu disse Simão. Simão significa aquele que ouve, e ele falou assim, Simão, tenho algo para te falar. E Simão respondeu com o seu próprio nome, ouve, fala Senhor, que eu escuto. Deus está dizendo para ele, Simão, me ouça. Quando você tiver dificuldade de entender a graça, não jogue a graça fora porque você não entende. Não jogue a graça fora porque o diabo vai levantar aqueles que vão distorcer a graça e vivê-la de modo errado. Não faça isso, corre para Jesus e escute Jesus ministrar graça. Pede para Jesus falar com você. Eu conversava com o Thomas, posso falar um pouquinho? Não vou dizer que é não, que é a mensagem que Deus deu para ele. Mas o Thomas teve algo que ele não entendeu. Eu tive uma conversa com ele essa semana e ele falou, pastor, eu fui pedir para Deus de revelação. Não usou essa palavra, mas eu que falei para ele. E Deus deu. O meu queixo caiu. Eu saí de lá ardendo, assim, com a graça de Deus, uma revelação, e eu falei, esse menino vai ter que pregar um dia na igreja. Ou eu roubo a mensagem. Falei, ou eu roubo, ou eu pego. Quando ele falou, eu falei, glória a Deus, revelação do Senhor. Então, quando você ouve Deus, o que Deus fez hoje aqui através da vida do Lelis, da cá, o Senhor fala. Então você fala, Senhor, fala comigo. Você lê, você não entende. Você lê, não entende. Você fala, Senhor, fala. E ele fala, eu revelo a você. Simão, vou revelar a você, Simão. Então, meu querido, quando você tiver dificuldade com a graça, escute o nome desse homem. Aquele que ouve, seja um Simão. Ouça. Você sabia que Simão era leproso? E Jesus foi na casa dele. Mas ele não conseguiu ver graça na vida da mulher. Embora ele tivesse ido na casa dele leproso. A lei faz isso, faz a gente jogar pedra nos outros e não ver o nosso defeito. Ouça Jesus. Nós vamos ter luta e eu vou ser caçado, perseguido por causa da graça. E o Senhor manda amar os fariseus. Amar cada um deles que não entendem da graça, porque um dia eles vão entender se Deus quiser. Eles precisam ouvir Jesus. Bom, e quando eu achei que estava acabando a mensagem, você também achou que estava acabando? Ele falou assim, viu, tem mais uma coisa aí. Eu falei, fala, Senhor. Pesquisa Maria Madalena, o que significa. E a palavra Maria Madalena, o nome Maria Madalena, significa a pura que vive na torre de Deus. Maria significa pura, Madalena significa aquele que vive na torre de Deus. O nome daquela pecadora tem uma lição para mim e para você. Ela é a pura que vive na torre de Deus. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ela é Raabe. Raabe era a prostituta que vivia na muralha de Jericó, nas casas que ficavam na muralha. E o Senhor falou, me associou isso à torre. E ela morava lá, e quando os dois espias foram espiar a cidade de Jericó, porque o Senhor ia destruir aquela cidade,
Aquela mulher recebeu os espias na sua casa e falou: eu sei quem é o Deus de vocês. E nós ouvimos o que ele fez. Eu só te peço, quando vocês vierem destruir a cidade, poupe a minha casa e a minha família. E eles falaram assim: nós faremos isso. Mas para que todos saibam qual é a sua casa, você vai deixar um tecido. Algumas versões trazem um fio, um pedaço de pano vermelho, cor de sangue, carmesim, na sua janela. E todo Israel, o povo que veio para destruir a cidade, quando eles olharem para a sua casa, eles vão ver o tecido vermelho. E a sua casa não vai ser destruída. Bom, Jesus é a torre da graça. E não importa quem você seja. Quando você se esconde na torre da graça, não tem condenação para a sua vida. Aquele povo marchou 7 dias, e no 7º dia marcharam 7 vezes. Na 7ª vez tocaram as trombetas e a muralha veio ao chão. Só um pedaço da muralha não veio no chão. Sabe qual pedaço? Onde estava a casa de Raabe. Aquela mulher viu 1000 caindo ao seu lado, 10.000 caindo à sua direita, mas ela não foi atingida. Por quem ela era? Ela era uma prostituta. Mas a casa dela não veio ao chão, porque ela se escondeu no esconderijo do Altíssimo. Ela estava escondida atrás do sangue da graça. O pano vermelho representa Jesus Cristo, o Senhor. Não veio mal nenhum sobre ela. Mas ela é pecadora. Mas ela está debaixo da graça, do sangue de Jesus. E é isso que a salvou. E foi isso que transformou a vida de Raabe. Quando a condenação veio, naquela casa não pôde entrar. Meu querido, quando você aceita Jesus e o inimigo vê a condenação na tua vida, ele não pode entrar. Sabe o que a Bíblia diz sobre torre alta? A Bíblia diz no Salmo 18:2: o Senhor é minha rocha, Jesus, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é meu rochedo em quem me refugio, Ele é meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta, amém? É Jesus, querido, o inimigo não pode contra você, quando você se esconde atrás da graça de Cristo Jesus, do sangue de Jesus. Vão te condenar, não deixa não. Cidade destruída. Raabe passa a fazer parte do povo de Deus, mas ela é uma estrangeira. E pela lei, sabe onde que ela devia viver? Fora do arraial. Pela lei, sabe o que nós dizemos? Pare de tocar, pare de dar aula, pare de cantar, pare de varrer, pare de fazer isso. A lei faz isso, coloca você fora do arraial. Não, você pode até frequentar a mesma igreja, mas você sentar no último banco. Eu já disse isso para pessoas. Senta no último banco. Já concordei com pessoas que disseram: eu vou entrar depois que começar o culto, eu vou sair antes de terminar. Eu falei: boa decisão. Para você não incomodar ninguém pelo seu pecado. Eu vivia na lei. A lei faz isso, faz as pessoas viverem à margem. A lei marginaliza as pessoas. Israel marginalizou, sabe o que Deus fez? Fez Raabe casar com um dos príncipes de Judá. E sabe o que o Senhor fez? Fez ela entrar para a genealogia de Cristo. Genealogia de Cristo. Sabe o que Deus fez? Colocou o nome dela na galeria da fé em Hebreus. Sabe o que Deus fez? Usou ela como exemplo em Tiago, de salvação, pela fé. Então, meu querido, o que a gente precisa entender é que tudo que Deus faz em nós é pela graça e pela fé. Não é por você. Você está liberto para servir Jesus, para viver Jesus, para ser o que Jesus já falou que você é. Você pode e deve ver isso sem condenação. Porque o diabo vai vir na tua vida, o mundo vai vir dizendo assim: escuta, você não presta. Você não presta. E sabe o que Deus vai dizer? Você presta sim. Vem para a minha história, porque eu vou usar você para trazer Jesus ao mundo. Eu vou usar você, e vou te transformar, para que muitos venham a essa terra, para que muitos venham para a graça. Ela foi usada para trazer Jesus à terra. Deus vai usar você também. Vem para a graça. Vem para a graça. Já não há mais acusação sobre a tua vida. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, e você é alvo mais que a neve. Amém? Quanto mais da graça você conhecer, quanto mais da graça você viver, mais da santidade do poder de Deus vai ter na tua vida. Ela foi salva sendo prostituta e terminou a vida sendo da genealogia do Salvador do mundo. Como Ele fez você, tornando você irmão de Cristo, herdeiro em Cristo Jesus. É graça, gente. Vamos viver a graça. E quando o inimigo te tentar ir pela lei, fala: não.
chega de lei na minha vida.